Ô, meu querido, quanto tempo, né? Sejam bem-vindos de volta. Tá ligado aqui, né? Quero dar boas-vindas a todos. Obrigado pela presença de todos aqui na Casa Irmãos de Luz. Para mais uma quarta-feira, né? Para a gente bater um papo. Eu vou começar com o mantra do Pai Joaquim para a gente fazer um ambiente, harmonizar o ambiente, né? Para depois a gente dar início à palestra, que hoje eu vou falar do nosso corpinho. A relação do nosso corpo, da biologia com as nossas crenças, com a nossa fé. Então eu vou convidar todos que sintam as palavras do sábio Pai Joaquim. Mente, produz em mim o espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos, e seja eu vigilante com os meus pensamentos, e seja eu causador de amor onde eu estiver. Pai Joaquim de Aruanda. Ele fala do nosso corpo também, né? Então, meus queridos, nós hoje vamos dar um mergulhozinho nesse fascinante mundo que é a relação do nosso corpo com a alma, né? Com a nossa psique. E como é que a gente acredita que essas crenças podem moldar nosso organismo, podem influenciar, né, diretamente no nosso corpo, benéfica ou maleficamente, né? Pode nos dar bem-estar ou um mal-estar, né? Essa palavra biologia, ela tem origem na etiologia grega. Bio, todo mundo sabe que é vida, né? E logia vem do termo logos, dos gregos. E o logos, o que é? É o estudo, é a palavra, é o verbo, é um sentido, é um significado, o logos. Na filosofia também, o logos, ele se apresenta como a razão. Platão, né, que é um dos mais destacados da filosofia grega, né, ele diz que o logos é o mediador entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é esse mundo dos fenômenos, e o mundo inteligível é o mundo da razão, das ideias, né? Para Platão ainda, o logos significa o relato, uma racionalização inteligente do porquê a crença é verdadeira. Os filósofos estoicos também falaram do logos, né? O termo logos para eles é como um princípio divino de animação que permeia o universo todo. E na Bíblia também a gente sabe que foi usado muito logos, né? O termo logos na Bíblia é usado para descrever a palavra de Deus, que é a base de toda a criação, né?
quando lá na Gênesis ele diz, no princípio era o verbo, era o logos, no caso, né? O termo logos também é encontrado no Novo Testamento, né? E é frequentemente associado a Jesus. Jesus é descrito como a encarnação do Logos de Deus. Ele veio trazer a palavra de Deus, a verdade, né, do Criador. E João, no evangelho dele também, ele atribui a Jesus o título de Logos também. Isso significa que o Novo Testamento, né, tanto no Velho quanto no Novo, esse título ele não ocupa um lugar central como o Filho do Homem e como o Cristo, né? E o que vem a ser a fé? A fé é uma coisa difícil de a gente definir, né? Embora a gente não possa definir bem a fé, a gente entende a fé como uma força que já nasce lá com a própria alma, na conjunção ali, na reencarnação, que a gente recebe o sopro divino, que é a nossa alma, a fé já está ali, que é a certeza instintiva da existência do Criador, para quem acredita nas vidas, na multiplicidade das vidas, né? Das existências. E Kardec, como é que Kardec vê a fé? Kardec diz assim, que a fé é um processo de entendimento da confiança e que ela pode ser tanto humana quanto divina. A fé humana é quando você acredita em você mesmo, que tudo é possível, que você pode, que você é a potência. Porque como vais acreditar na fé divina se você não acredita nem em você mesmo, né? Vem de dentro da fé humana. E a fé divina é isso, é quando você acredita na existência do Criador, na imortalidade da alma. E a gente sabe que isso é só uma passagem. Que a gente pode errar, pode desconfiar, pode ter dúvidas, mas que vai ter N chances para a gente confirmar essa existência de Deus, né? Essa nossa confiança no divino. Mas o homem, né? Nós, os homens em si, na eminência de achar que é o tal, que ele é na soberba, na arrogância, e acha que não pode ter alguma coisa ou algo mais inteligente que ele, né? Então ele não acredita nessa inteligência superior. Não, eu é que sou o top das galáxias. Então, por isso que a gente tem que ter uma autoconfiança, um autodomínio, uma fé em si mesmo, mas ter a humildade e a sabedoria de saber que a gente não está no controle, né? E a inteligência divina, que o Criador é que controla tudo isso que a gente experiencia, né? Então, a gente vê essa questão de onde a ciência entra na questão dos dogmas. O que é um dogma, né? O dogma é um ponto fundamental de qualquer doutrina, de qualquer filosofia, seja ela política, seja ela religiosa, seja um dogma científico, né? Que eu acredito naquilo e aquilo ali é irretocável. Ninguém pode mexer. O dogma é isso. Eu acredito que aquilo é a verdade e boa. Não interessa. E a ciência é também dogmática, né? Então, feito essas considerações aí sobre o que é a fé, sobre o que é a crença, sobre o que é a nossa biologia, né? A gente vai entrar propriamente dito no que eu vim conversar com vocês, que é sobre um livro, é a Biologia da Crença. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, ou é de um cientista
Bruce Lipton. E ele vem trazer muitas verdades, né? E quebrar muitas crenças, muitos dogmas científicos, e muitas verdades que ainda a ciência resiste, tem resistência em aceitar como verdade, né? Uma delas, que é uma quebra dessas crenças, é que o núcleo da célula não é a parte mais importante da célula, né? Sempre se pensou, a ciência sempre acreditou que o núcleo é que comanda tudo, o núcleo da célula, porque é onde está o DNA, é dentro do núcleo, lá no cromossomo. Mas ele, com as suas pesquisas, ele chegou à conclusão que não é o núcleo que controla a célula, e sim a membrana. É aquela pelezinha que envolve a célula, que controla a maior parte das funções da célula, né? Porque ali naquela membrana tem os receptores e os transmissores, como fossem anteninhas, que captam os sinais e emitem sinais. Ele trouxe esse novo olhar, né, dessa relação da vida biológica ali. E a crença que o Espiritismo já nos traz, esses conhecimentos, isso veio corroborar e veio a concluir que o Espiritismo está adiantado há muito tempo já. Ele já vem falando disso há muito tempo, né? Nos livros de André Luiz, a espiritualidade já vem trazendo tanta informação científica, mas como o academicismo, eles não acreditam, né? Como falei, inclusive o livro A Biologia da Crença, a tradução correta seria a Biologia da Fé. Mas como que o mundo acadêmico ia receber isso, né? Passou para a fé, eles ligam com a religião. Aí já perde toda a credibilidade. Então o próprio cientista ali, o pesquisador, achou por bem, junto com a equipe dele, vamos colocar a biologia da crença que vai ser mais bem aceito, né? Não vai ter tanta resistência. E o que essas nossas emoções têm a ver com o nosso corpo? Como que elas interferem no nosso corpo? E as crenças também interferem? Elas alteram o funcionamento das nossas células, do nosso corpo? Certamente que sim, né? Esses estudos científicos que já vêm há bastante tempo, foi nos anos 60 que a coisa se acelerou. Teve muita quebra de padrão nos anos 60, inclusive cultural, né? A gente sabe que lá nos anos 60 era a liberação do sexo livre, drogas, sexo e rock and roll. Foi o que não deu muito certo, mas enfim, foi um movimento do planeta que precisava. E quebra na parte científica também. Foram feitos experimentos em cima das atividades físicas. Eles começaram a ver o que a atividade física, como que reagia no nosso corpo. E realmente, a partir de algumas semanas que tu começa a ter uma prática desportiva frequente, 3 a 5 dias por semana, o teu corpo vai começando a se responder. A tua biologia começa a responder. E começa a produzir certos neurotransmissores, certos hormônios, né, que começam a regular o teu batimento cardíaco, a tua respiração, a tua motivação. E isso
também foi observado quando a pessoa meditava, quando o cara praticava meditação, orações, quando ele pensamentos no bem, auxílio aos próximos, né? Assistência às criaturas mais necessitadas, isso tudo também refletia nessa mesma produção desses neurotransmissores, como dopamina, que traz uma sensação de anestesia, de calmante, que traz um bem-estar. Então, foi feita essa relação ali. Começou, vinham os gurus da Índia, os Beatles até trouxeram, e começou a se difundir aqui no Ocidente essas práticas, né? Então, ali começou a se aceitar um pouco mais essa parte transcendental. Parou de ser muito dogmática, só a ciência que sabe, né? Inclusive, como é que reagem as emoções, né, no nosso corpo? Se a gente está numa situação de perigo iminente, também ocorre uma transformação hormonal gigante. Tem aquela história da mãe que estava no seu carro com a sua filha, a criança, e numa curva ela derrapou, o carro virou e a criança ficou presa embaixo do carro. A mãe saiu, não tinha ninguém para ajudar, sem ela perceber, porque quando ocorre essa situação que joga adrenalina, noradrenalina, o sangue sai todo da região aqui, dá aquele frio na barriga, e sai também do cérebro. Ele vai para as extremidades, pernas e braços, que é para você ou se defender ou fugir, né? É a situação de luta ou fuga. E ela, como se chama aquele efeito Hulk, inconscientemente, ela nem percebeu o que fez, ela levantou o carro sozinha e tirou a menina. Aí depois passa tudo, né? É a mesma coisa que se você está caminhando na rua e vem um pitbull aloprado em cima de ti. Tu pula um muro de 3 metros e nem sabe como, né? Só que depois tudo há uma compensação. É o nosso sistema, o doutor aí sabe muito mais que eu, é o sistema nervoso autônomo, né? Que é o simpático e o parasimpático. O simpático faz essa ativação, esse aceleramento, acelera todas as funções do corpo e tu reage instintivamente, digamos assim, né? E depois esse mesmo sistema, através da acetilcolina, que é um outro neurotransmissor, ele vem e compensa isso aí, ele desacelera, ele acalma. Então, depois de uma situação dessa, a pessoa dá aquela tremedeira, dá moleza nas pernas, tem que sentar ou deitar e até dormir. E daí vem a compensação, né? Então, o nosso corpo realmente ele reage às emoções, a tudo isso, né? E tem uma pergunta que a gente sempre faz, todo mundo faz. Ah, eu quero desenvolver a mediunidade, né? É possível desenvolver biologicamente a mediunidade? A mediunidade pode acontecer a qualquer momento, mas ela só acontece para quem tem as ferramentas no organismo. A mediunidade é orgânica. Então, o desenvolvimento dessa mediunidade deve ser feito mesmo a pessoa ler, estudar, fazer a transformação interna, se transformar a si mesmo, né? Fazendo dentro de você essa reforma, como a gente espera, que é a regeneração. Quando é que vai chegar a regeneração, né? Eu gosto de falar isso. Eu escutei de um professor,
ele sempre fala, a regeneração tem que começar dentro de cada um de nós. E não pode esperar a regeneração vir. É aqui, ó. Eu faço a minha regeneração, você faz. Quando vê, são tantos pontos de luz, aí vai acontecer, senão não vai. A gente não vai regenerar o planeta. Né? O primeiro espírito que a gente tem que baixar é o nosso. Né? Ou baixar o espírito da Ave Maria não é para todo mundo. O primeiro espírito que eu tenho que conectar é o meu. Porque através do meu espírito eu vou me conhecer, eu vou saber o que eu preciso para seguir na minha caminhada, para mim evoluir, para mim aprender e reaprender, porque aqui a gente está reaprendendo. É sempre um retorno a essa escola, né? A gente roda, mas volta e vai aprendendo, né? O que eu digo é isso também. O autoconhecimento de nada adianta. É outra coisa que está na moda. Ah, o autoconhecimento, eu quero me autoconhecer, eu preciso me autoconhecer. Mas se eu me conheço, eu tenho que mudar. Não adianta eu me autoconhecer, saber que eu sou egoísta, que eu sou violento, e não mudar isso. Então, o autoconhecimento é importante, mas se a gente faz a mudança interna, né? Essa nossa regeneração. Desenvolver a fé em nós mesmos, aquela fé humana que o Kardec fala, né? Criar essa unidade entre o que está fora e o que está dentro, entre o bio-corpo e o logos, a psique, né? Nós não podemos fazer essa dicotomia, essa separação entre o corpo e a mente. Que a mente, a gente sabe que a mente psique, né? Alma. Tudo vem da... A gente segue a etiologia da palavra mais do grego, porque tudo está baseado em Platão. O cristianismo, o espiritismo, é tudo calcado em Platão. Platão é, no fundo, o pai, o primeiro pai dessa filosofia maravilhosa, né? E Kardec, não se fala, né? Kardec também, a gente sabe que ele não tinha mediunidade, mas ele veio com esse propósito, com esse destino de organizar, porque ele era um cientista, ele era um professor, ele era um educador, e ele compilou tudo. Ele não precisava ter mediunidade. A gente não precisa todo mundo ter essa mediunidade. A mediunidade é essa, é o nosso próprio espírito, me ligar com a minha essência, que ali tem as verdades que eu preciso. Não é o outro que vai. Né? Como a crença, então, pode alterar o funcionamento das minhas células, né? E como que a crença pode ter essa resposta tão forte, biologicamente tão forte? Aí a gente vê o problema da genética, né? Os genes estão ali inertes, eles estão ali inativos. E eu preciso ativar esses genes, para que aquela informação que está impressa lá no gene, ela se manifeste, seja ativada. Mesmo que a minha mãe, que o meu pai, que a minha avó, que o meu bisavô desenvolveram câncer ou diabetes, não é determinante que eu vou ter. Isso o Dr. Bruce Linton também vem quebrar essa crença aí. Porque ele diz que o que realmente interfere é o meio, né? Como é que eu posso mudar isso? Eu posso mudar através de uma boa alimentação, de exercícios físicos, de uma água pura, de bons pensamentos, né? De fé humana e fé divina. O que eu acredito realmente vai fazer acontecer.
né? E outra coisa, por que a gente dá tanto poder e tanta força para o que vem de fora? Se eu não der tanta importância para o que tu me falar, e eu escutar o meu espírito, eu vou estar mais no eixo, né? Por exemplo, se alguém chegar para ti e dizer assim, eu te amo muito, tu é a pessoa mais importante da minha vida. Será que eu sou mesmo? Será que ele me ama? Mas tu é muito linda. Será que eu sou linda mesmo? Você é muito inteligente. Será que eu sou inteligente? Agora, se a pessoa chega para ti e diz assim, eu te odeio, não posso nem te ver. Tu é ridículo, tu é idiota. Tu acredita na hora, sem botar dúvida nenhuma. Então, tudo que é negativo vem com peso e a gente, às vezes, dá essa importância que não devia, né? E aí é onde a gente adoece, porque dá poder para o outro. Dá espaço para aquela informação entrar e se instalar, né? Agora, quando a gente está feliz, a gente até desconfia. O outro chega assim, tá feliz hoje, né? É, mais ou menos. Mas quando tu tá para baixo, dizer, porra, tu tá triste, tá acabado, tá doente, nem duvida. Tu é um lixo. Não é assim que funciona, geralmente, né? Então a gente tem que mudar esse padrão, né? E somos muito frágeis com esse mecanismo da dúvida. Isso aqui, a gente tem que tirar isso. Ter mais fé humana, ter mais fé divina. Acreditar que eu posso, que eu sou capaz de mudar a minha condição biológica. E você tem certeza das suas negatividades? A fé é a maneira da gente transpor essas barreiras. Despertar essa capacidade que a gente tem dentro de nós, essa capacidade do positivo, de crer na parte positiva. Quando alguém chega e te elogia, aceita e acredita nisso. E quando alguém vem querer te derrubar, bloqueia. Seja refratário para as coisas negativas. Não é fácil, eu sei que a gente está... É a condição humana. O ser humano tem essa tendência. Mas a gente pode aprender. Pode se bloquear. Trazendo a saúde e a fé junto. Fazer com que a mente exerça sobre o nosso corpo essa parte positiva, né? Então, voltando aqui para o tema do Dr. Bruce Lipton, ele diz que ele criou a epigenética, que epi é um prefixo que quer dizer além de, acima, além da genética, acima da genética. E o livro A Biologia da Crença, ele não é um livro espírita, mas ele veio quebrar isso e praticamente veio trazer as verdades que o Espiritismo já trouxe há muito tempo. Então, para a gente, é fabuloso a gente ver que está se confirmando tudo que, né, os Espíritos vieram trazer para nós. É muito, muito bom a gente saber que a gente está no caminho certo, né? E a ciência convencional, ela ainda acredita e afirma que a hereditariedade é determinante. A gente sabe que o Espiritismo diz que não existe determinismo. A gente faz escolhas. A gente muda. Não existe determinismo. Aqui a ciência vem provando, a ciência nova, né? Ciência não dogmática.
porque ele passou perrengue também para ser a comunidade científica ver essa parte transcendental que ele trouxe, né? Apesar de que ele faz todo o experimento, né? Como a biologia lá começou lá com Aristóteles. Então, a gente sabe que ele foi o primeiro cara que fez experimentos. Ele que trouxe a ciência experimental. Mas foi lá agora, sempre vem espíritos novos trazendo e reforçando essas informações que a gente tem dentro. Por isso que eu digo, baixa o teu próprio espírito. Faz essa mediação contigo mesmo. Né? Outra coisa que o Dr. Bruce Lipton veio trazer, que a gente não pode negar, que a ciência não pode mais negar, repetindo, que a ciência pensava que o DNA é que comandava tudo, né? E ele fez um experimento seguinte, tirou células do corpo, colocou num meio, num vidro, e levou para um ambiente hostil àquelas células. E deixou aquelas células lá, não fez interferência nenhuma, e as células adoeceram. Daí ele pegou aquelas células e ele tirou daquele ambiente hostil e levou para um outro ambiente, mas um ambiente saudável, um ambiente mais favorável. E as células se recuperaram e voltaram às funções normais. Então é mais uma prova de que o meio interfere. E nós também podemos fazer uma analogia da célula com o nosso perispírito, né? Que tem essas, vamos dizer, essas antenas, esses receptores e esses emissores de sinais. E a gente muda a célula. Bruce Lipton diz o seguinte: os genes são meros modelos moleculares utilizados nas construções das células, dos tecidos e dos órgãos, mas a consciência celular que controla o mecanismo da vida e não os genes. Tanto é que quando ele tirou o núcleo da célula, a célula cicatrizou e continuou com as funções dela. André Luiz vem dizer assim: através do centro celular, isso lá, né? 1900 de agosto. Através do centro celular, mantém as junções das forças físicas e espirituais. Ponto esse que se verificam impulsos mentais de natureza eletromagnética, pelo qual se opera o movimento do cromossoma na direção do equador do meio, para os polos, para a periferia da célula, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade. Afinidade, essa é a palavrinha que vem confirmar tudo o que o Bruce disse em relação ao que já tinha sido dito Puta, o tempo está esgotado, gente. Tinha tanta coisa boa aqui para falar, mas eu vou repetir essa aqui, ó. Através do centro celular, mantém as junções das forças físicas e espirituais. Ponto esse que se verificam impulsos mentais da natureza eletromagnética, o nosso pensamento, né? Pelo qual se opera o movimento do cromossoma. Uma pausa aqui. O cromossoma é onde fica o DNA. Então ele já lá falou, estava falando tudo. Né? André Luiz fala ainda mais. Vou estender um pouquinho aqui. As células são princípios inteligentes, de feição rudimentar. Claro que ela tem consciência, ela não tem aquela inteligência mas é de feição rudimentar,
a serviço do princípio inteligente, em estado mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas. Assumem formas diferentes, assumem pensamentos simples e complexos, que lhes comanda a existência. É do livro Evolução em Dois Mundos. Bruce Lipton ainda também descobriu que a inteligência está na membrana, mas isso eu já falei, né? Tem um cara chamado Robert, o nome é terrível, vocês vão rir até, que eu vou pronunciar. Oxenbould. Ele fala assim, que uma crença não é apenas uma ideia que a mente possui, mas é uma ideia que possui a mente. E André Luiz, para finalizar, vem dizendo assim, uma integração entre a nossa mente e o nosso corpo. Como é que é isso? A mente é a orientadora desse universo microscópico, as células dos micro-organismos. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para milhões de células do organismo. Emitem raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Então, gente, quando a gente vai para o passe, né? Quando a gente vai para um reiki, uma bioenergia, um fluir, a gente emite sinais, manda sinais que essas células captam. Elas captam esses fluidos. Uma oração também, quando tu manda oração lá para a minha tia que está lá, não sei onde, as nossas células, através desses receptores físicos e espirituais, eles captam toda essa energia e isso faz a diferença entre nós. As nossas células realmente atuam e reagem a tudo isso. Então, gente, gratidão por tudo. Espero que essas informações sejam valiosas para vocês. E busquem o livro do Dr. Bruce Lipton, é fantástico. Vocês vão ter muito mais conteúdo. Isso aqui foi uma pincelada rápida, né? De tanta informação. E os livros de André Luiz também, né? Que são quão mais, trazem mais informações ainda, que a gente fica de queixo caído. Através de uma psicografia do Chico e do Dr. Valdo também, que era médico, eles tinham essa afinidade com o espírito André Luiz, né? E os livros trazem tanta informação, tanta coisa que a ciência agora está comprovando e que a gente, como espírita, se sente orgulhoso, né? Mesmo que a gente chegou bem depois, que a gente se sente orgulhoso que está no caminho dessas informações, né? E aproveitar para a gente poder mudar nossa biologia. Gratidão a todos, então. Eu vou pedir para o Mano apagar a luz lá para nós fazer a oração da casa, para já ir mudando a nossa biologia. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.